Olá, ouvintes, e sejam bem-vindos ao Teoria Literária, o podcast que explora os conceitos e as técnicas da arte de contar histórias. Eu sou Raul Silva, escritor, especialista em literatura, jornalista em formação e amante de livros, e hoje nós vamos falar sobre a estrutura da narrativa. A narrativa é um dos gêneros mais antigos e populares da literatura, presente em diversas formas de mídia, como o romance, o conto, a novela, o cinema, a televisão, os quadrinhos, os jogos, entre outros. Mas o que é uma narrativa? Como ela se organiza? Quais são os seus elementos constitutivos e como eles se relacionam para criar uma história envolvente e significativa? Essas são algumas das perguntas que nós vamos tentar responder neste episódio, analisando a estrutura da narrativa literária. Para isso, vamos abordar 4 elementos fundamentais da narrativa: a trama, a personagem, o cenário e o narrador. Vamos ver como cada um desses elementos funciona, quais são as suas características, os seus tipos e as suas funções na construção da história. E para ilustrar os nossos pontos, nós vamos usar exemplos de obras clássicas e contemporâneas da literatura mundial, que vocês provavelmente já conhecem ou já ouviram falar. Assim, eu espero que vocês possam compreender melhor a estrutura da narrativa e, quem sabe, se inspirar para criar as suas próprias histórias. Então, preparem-se para embarcar nessa viagem pelo universo da narrativa literária e, para começar, nós vamos fazer uma pergunta básica, mas fundamental. O que é uma boa história? Então, galera, o que é uma boa história? Essa é uma pergunta que muitos escritores, leitores e críticos se fazem. E uma das possíveis respostas é que uma boa história é aquela que tem uma boa trama. Mas o que é uma trama? Como ela se organiza e quais são os seus elementos no fim das contas? A trama é o conjunto de acontecimentos que compõem uma narrativa, seguindo aí uma lógica de causa e efeito. Olha só, a trama é o que acontece na história, como acontece e por que acontece. Ela é o que dá sentido e coerência à narrativa, criando aí um enredo que desperta o interesse e a curiosidade do leitor. A trama ela pode ser dividida em 3 partes principais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, assim como em qualquer outro tipo de texto. A introdução seria, então, a parte inicial da trama, onde são apresentados os personagens, o cenário, o tempo e o conflito que desencadeia todas as ações da história. O desenvolvimento é a parte central, onde ocorrem as complicações, as reviravoltas e as tentativas de solução do conflito. Já a conclusão seria a parte final, obviamente, onde se resolve esse conflito, se revelam os mistérios e se apresentam as consequências da ação. Um exemplo clássico de uma trama bem estruturada é o romance Dom Casmurro de Machado de Assis. Na introdução, nós vamos conhecer o protagonista, Bento Santiago, que narra a sua história de amor com Capitu, desde a infância até o casamento. Na introdução, também é apresentado o conflito principal, a tal suspeita de adultério de Capitu com Escobar, o melhor amigo de Bento.
No desenvolvimento, acompanharemos então as dúvidas, as angústias e os ciúmes de Bento, que vão se intensificando após a morte de Escobar e o nascimento do filho, que, bom, se parece muito com o falecido. Pelo menos na visão de Bento. E aí vem a conclusão, onde nós vamos ver aí o desfecho trágico dessa história, com a separação de Bento e Capitu, a morte de Ezequiel, seu filho, e a solidão de Bento, que vai se tornar um velho amargo e ressentido. Outro exemplo de uma trama famosa é a saga O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien, a minha favorita, diga-se de passagem. Na introdução, somos apresentados ao mundo fantástico da Terra-média, onde vivem diferentes raças como os hobbits, os elfos e os anões, os humanos e os orcs. Na introdução, nós também somos apresentados ao conflito principal, a ameaça do Senhor do Escuro, Sauron, que busca recuperar o Um Anel, um artefato mágico que lhe daria o poder de dominar toda a Terra-média. E aí vem o nosso desenvolvimento, onde a gente vai acompanhar a jornada do Hobbit Frodo e seus 3 amigos, que recebem aí a missão de levar o Um Anel até a Montanha da Perdição, onde ele deve ser destruído, e o único lugar também onde ele pode ser destruído. Ainda no desenvolvimento, também vamos ver as aventuras, os perigos e os desafios que Frodo e seus companheiros vão enfrentar pelo caminho, bem como as batalhas épicas entre as forças do bem e do mal. Por fim, vem aí a conclusão, onde nós vamos ver o desfecho heróico da saga, com a destruição do Um Anel, a derrota de Sauron e a restauração da paz na Terra-média. Esses são apenas 2 exemplos de tramas que marcaram a história da literatura, porém, existem muitos outros que você deve conhecer também. E o que todas elas vão ter em comum? Bom, elas têm um conflito que gera a tensão da narrativa. O conflito é o problema, o obstáculo, o antagonismo que impede os personagens de alcançarem os seus objetivos. O conflito é o que movimenta a trama, o que cria o suspense, o drama, a emoção da história. Ele pode ser de diferentes tipos, dependendo da natureza do oponente que os personagens enfrentam. Os tipos mais comuns de conflito vão ser o homem versus homem, quando o oponente é outro personagem, o homem versus a natureza, quando o oponente é um fenômeno natural, o homem versus sociedade, quando o oponente é um grupo ou uma instituição, e homem versus si mesmo, quando o oponente é um aspecto interno do personagem, como um medo, um trauma ou mesmo um dilema. Um exemplo de conflito homem versus homem vai ser o que ocorre entre Bento e Escobar lá em Dom Casmurro, onde o primeiro vai suspeitar que o segundo tenha traído sua confiança e a sua amizade. Quando a gente fala de um conflito homem versus natureza, é o que vai ocorrer entre Frodo e a Montanha da Perdição em si, quando ele vai tentar destruir ali o Um Anel em O Senhor dos Anéis. Ele vai ter que enfrentar o calor, a lava, a fumaça tóxica para cumprir sua missão. Mas mais além disso, também podemos citar um conflito homem versus si mesmo, quando a gente tem ali a sedução pelo poder do Um Anel que vai tentar Frodo ao longo de toda a jornada, e não apenas ele. Toda a história de O Senhor dos Anéis gira em torno desse conflito. Afinal de contas, se os seres da Terra-média cedessem ao desejo pelo Um Anel, tudo daria errado e Sauron reconquistaria seu poder e dominaria todos os povos da Terra-média. Agora, quando a gente pensa num conflito entre homem versus sociedade, é o que ocorre entre o Winston e o Partido, em 1984, de George Orwell, onde o primeiro vai tentar se rebelar ali contra o regime totalitário que oprime e controla a sua vida. E o segundo vai continuar exercendo, esse regime, esse poder sobre a vida das pessoas. E se a gente puder citar mais um exemplo de um conflito entre homem versus si mesmo, eu posso pensar no que ocorre com Raskolnikov, ou entre Raskolnikov e sua consciência lá em Crime e Castigo, do Fyodor Dostoiévski,
onde a gente tem o arrependimento de Raskolnikov por ter cometido um assassinato e a busca constante pela sua redenção. Esses são apenas alguns dos tipos de conflito que podem gerar tramas interessantes e envolventes. Mas fica aí a pergunta: como é que a gente pode criar uma trama original e criativa? Como é que podemos evitar os clichês e as repetições? Ou como surpreender e cativar o leitor nesse processo? Essas são algumas das questões que todos os escritores vão se fazer. E não há uma fórmula mágica ou específica, uma receita infalível para responder a elas. Porém, há algumas dicas e técnicas que talvez possam ajudar, principalmente se você está aí pensando em escrever a sua própria história. Uma delas é conhecer os outros elementos da narrativa, que são tão importantes quanto a trama. E o primeiro desses elementos é a personagem. Quem são as personagens? Quem são as protagonistas das histórias que lemos? Como é que elas são criadas? E quais são as suas funções na narrativa? Essas são algumas das perguntas que eu vou tentar responder no próximo bloco. Não percam e não saiam daí. A personagem é o ser que pode nos cativar, nos fazendo amá-lo, mas também pode nos fazer odiá-lo, né, a história inteira. Seja ele o vilão, seja ele o mocinho da história, ele sempre vai causar alguma emoção em nós, leitores. Então, o que é essa personagem, né? A personagem é o ser fictício que participa da ação da narrativa, podendo ser aí um ser humano, pode ser um animal, pode ser o objeto abstrato da história. A personagem é o que vai dar a vida à história, o que nos vai fazer sentir as emoções, as simpatias, antipatias, identificações e admirações. Ela é o que nos faz torcer, nos faz sofrer, rir, chorar, aprender com as suas experiências. É o que nos faz ler essas histórias. Então, a personagem ela pode ser classificada quanto à sua importância e quanto à sua complexidade. Quando a gente pensa aí na importância, a personagem ela vai poder ser classificada como principal, como secundária, coadjuvante ou até mesmo uma figurante. Quando falamos da personagem principal, é aquela que tem o maior destaque na história, como o próprio nome já diz, principal. Ela vai conduzir a ação, ela vai enfrentar o conflito, ela vai se transformar ao longo da trama. As personagens secundárias serão aquelas que vão ter algum grau de relevância nessa história. As que interagem com a personagem principal, as que ajudam ou atrapalham a ação. E são aquelas que também têm alguma influência específica no conflito. Quando pensamos nas coadjuvantes, são aquelas que têm pouca importância na história e que aparecem esporadicamente. Elas têm uma função específica na ação e não vão ter uma interferência direta naquilo que está acontecendo no seu conflito principal. Elas servem mais para dar aí uma movimentação à história. E aí vem as figurantes, que são aquelas que não têm nenhuma ou quase nenhuma importância na história e que apenas compõem um cenário, que não tem nome às vezes, nem características físicas. São aquelas personagens que aparecem e desaparecem e a gente às vezes nem lembra que elas existem. Elas não participam do conflito, elas estão ali apenas para compor alguma etapa daquela história, algum cenário, alguma descrição propriamente dita. Voltando aos nossos exemplos literários, um personagem principal é o Bento Santiago de Dom Casmurro,
que narra a sua própria história. Inclusive, é por isso que a gente desconfia dele, mas eu vou falar mais sobre isso quando a gente chegar no narrador. Ele vai viver o drama do ciúme, ele vai se isolar do mundo e vai se tornar um homem desconfiado, amargurado. Quando a gente pensa na personagem secundária da história, nós temos Capitu, que em tese poderia também ser aquela personagem principal. Mas, de novo, nós estamos contando essa história de um ponto de vista muito específico, né? Então, Capitu é o grande amor de Bento, que é acusada de traição, que tem uma personalidade enigmática e que é expulsa de casa pelo marido. Um exemplo do personagem coadjuvante na história de Dom Casmurro é José Dias, que é o agregado da família de Bento. Lembram dele lá no comecinho da história? Bom, ele incentiva ali o romance de Bento e Capitu, essa é a sua função propriamente dita. Ele tem o hábito de usar aqueles superlativos, é um observador da história. Já um personagem figurante é o cocheiro de Dom Casmurro, que apenas leva Bento e Capitu ao teatro, que não tem nome, não tem voz e que não interfere na história. Voltando para o contexto da obra épica de O Senhor dos Anéis, nós temos Frodo como seu personagem principal, né? O portador do Um Anel, o que vai receber a missão de destruí-lo. Eu não diria que nem receber, Frodo vai aceitar essa missão porque não tem mais ninguém que vai resolver o problema. Então, ele vai ter essa missão, né, de ir destruir um anel. Ele vai enfrentar lá os perigos, as tentações, ele vai se sacrificar pelo bem da Terra-média. Outro exemplo é Gandalf, como personagem secundário. Apesar da sua importância para o contexto da história, ele é o mentor de Frodo, ele vai orientá-lo, ele vai protegê-lo, e não apenas a ele, né? Toda a confusão só consegue ser resolvida por conta do Gandalf, sejamos sinceros, né? Então, ele é aquele que tem poderes mágicos e conhecimentos antigos e que luta contra as forças do mal. Quando a gente pensa no coadjuvante da história, eu coloco ali o Gollum, mas com muitas aspas nessa história, né? Ele é o antigo dono do Um Anel, ele o persegue, ele o deseja, ele tem uma personalidade dividida e é quem guia Frodo. Mas Gollum também tem uma participação decisiva para a destruição do Um Anel, né? Se a gente para analisar a função do Gollum na história, apesar dele ser lá um personagem que vai ser esse personagem coadjuvante, ele também tem funções muito específicas na história, né? Sem ele, Frodo também nunca teria conseguido destruir esse Um Anel, né? Quando a gente vai falar do figurante, eu posso falar do fazendeiro Magote, né, lá do condado, que apenas ajuda Frodo e seus amigos a escaparem dos Cavaleiros Negros. Na verdade, ele nem ajuda Frodo a escapar dos Cavaleiros, né? Eles acabam caindo ali, né, nas terras dele, né, que não vai ter nenhuma característica marcante. Ele não tem uma participação intensa nessa história. Ele apenas existe ali, naquele contexto. E esses são apenas alguns dos exemplos de personagens quanto à sua importância, mas há uma outra forma de classificar as personagens que é quanto à sua complexidade. E aí, ela pode ser plana, ela pode ser redonda, ou ela pode ser um tipo específico, tipo social, por exemplo. A personagem plana é aquela que tem poucas características, a que não evolui, ela não se modifica, ela é previsível e estereotipada, e a gente conhece muitas dessas personagens, tá? Uma personagem redonda, né, é a que tem muitas características, ela é chamada de redonda justamente por ela completar o ciclo, né, ela fazer o arco da personagem, né, como a gente costuma chamar. É aquela que se desenvolve, ela se transforma e que surpreende, né, as pessoas ao longo da história, até mesmo causa contradições. A personagem tipo vai ser aquela que representa uma categoria social, ela é o tipo social da história. Ela pode representar um tipo social de profissão, uma ideologia, ela pode ter uma característica psicológica, né? Um tique nervoso, ou coisa
parecida, né? Aqui tem uma função simbólica no contexto, né? Ela é alegórica e é um exemplar de uma caricatura social, propriamente dita. Ela não tem características e funções muito extremas, mas ela também é tão importante quanto. Principalmente no contexto em que ela representa essa crítica social, muitas vezes. Ela representa uma realidade específica da nossa realidade dentro dessa história, causando aquele efeito de verossimilhança. Então ela tem algumas funções extremamente importantes nesse contexto de estabelecer uma relação com o leitor, principalmente. Um exemplo de personagem plana é o Escobar, do Dom Casmurro, que é o amigo de Bento, que é casado com Sancha, que é bonito e simpático, que morre afogado e que não muda ao longo da história. Quando a gente pensa numa personagem redonda, nós temos Capitu, que é a esposa de Bento, que é acusada de traição, aquela que tem os olhos de ressaca, que é dissimulada e sedutora, que se muda para a Europa e que é uma incógnita até o fim da história. A gente não consegue precisar, no fim de Dom Casmurro, se Capitu traiu ou não traiu Bento. Né? Ficamos com essa dúvida. Deixamos, na verdade, Machado deixa, né, isso a critério de nós, leitores, definirmos isso. Né? Pessoalmente, eu acho que ela não traiu Bento. Era mais coisa da cabeça dele do que propriamente, né, algo concreto, essa traição. Mas é só um pensamento meu. E vocês aí, o que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Né? Então a gente tem essa personagem redonda, que é um ponto de interrogação até hoje. Quando pensamos num personagem tipo, a gente pode citar lá de novo o agregado José Dias, que representa a figura do parasita social, que vive às custas dos outros, que não tem família, não tem profissão, é um bajulador, é um interesseiro no fim das contas, né? Um elemento cômico, o alívio cômico, de certa forma, da história também. Uma personagem que vai ser plana, apesar de sua importância gigante na história de O Senhor dos Anéis, é Sam Gamgee. Né? Ele vai ser leal a Frodo até o fim, ele vai acompanhar Frodo até o fim, ele vai ser a pessoa que vai motivar Frodo até o fim. Mas a característica de Sam é essa, desde o começo, essa lealdade, essa disposição de seguir Frodo, apesar das consequências, né? Então você tem essa personagem que ela não tem uma mudança concreta ao longo da história. Né? E aí eu tô falando do livro, não tô falando do filme, mas o Sam, se a gente parar para analisar isso tudo, apesar dos medos e receios dele, ele não tem uma evolução concreta, ele existe ali para dar essa movimentação e ajudar o Frodo. Então ele acompanha o Frodo como seu fiel escudeiro, ele vai acompanhar ele na sua jornada, vai ser leal e corajoso, ele gosta lá da jardinagem, de cozinhar, então ele não muda muito ao longo da história, no fim das contas. Ele surpreende em alguns pontos, mas ele não é aquela personagem que tem uma mudança absurda. Mas quando a gente pensa num personagem que vai ter esse arco muito bem desenhado, muito bem definido, completo dentro de O Senhor dos Anéis, a gente já pode citar aí o Aragorn, né, que vai ser o herdeiro do trono de Gondor. Ele vive como um andarilho, ele se recusa, né, a aceitar isso, né? Ele vai ser um guerreiro no começo da história, mas acaba sendo um líder no final, né? Ele é apaixonado por Arwen e nem mesmo esse amor é certo, é algo incerto o tempo todo na história. Mas ele vai assumir a sua identidade e vai assumir também o seu destino, né, como o rei de Gondor no final de O Senhor dos Anéis. Outro exemplo do personagem que a gente pode dizer que é um tipo é o próprio Hobbit, né? Ele representa nesse contexto a simplicidade, a inocência, a bondade e a coragem dos seres pequenos. Inclusive seriam essas as características que Gandalf, né, vai ver neles, capazes de fazer com que eles tivessem uma resistência muito grande ao mal do Anel, né? Então essa inocência, essa bondade, essa coragem, né? Então eles gostam de festas, de fumar cachimbo, são pacíficos e aventureiros, apesar de evitarem essas aventuras, e são os heróis mais improváveis da história. Mas no fim,
acabam se provando o contrário, né? E agora que a gente já caracterizou essas personagens com relação à sua complexidade, com relação às suas características dentro da trama, né, se é principal, se é secundária, enfim, fica uma pergunta: onde é que se passam as histórias que lemos? Como é que é criado o universo dessas personagens? E qual é a função desse aspecto da narrativa? Bom, essas são algumas perguntas que eu vou tentar responder no próximo bloco. Fica aí e vem comigo. O cenário. O cenário é o lugar onde se desenrola a ação da narrativa, podendo ser físico, social ou psicológico. É o cenário que vai dar contexto, que vai trazer a verossimilhança para a história, o que nos faz imaginar, nos faz viajar para outros tempos e espaços, o que nos faz conhecer outras culturas e outras realidades. Vai ser o cenário, pessoal, que nos faz sentir o clima, a atmosfera e o ambiente da história. Então a gente pode entender nesse contexto que o cenário ele vai ter uma função muito importante na narrativa, porque ele vai criar o clima, ele ambienta a história, ele influencia as personagens, ele vai simbolizar as ideias em relação ao que está acontecendo, em relação aos sentimentos, as ideias do autor em relação à própria obra. Então a gente pode entender que o cenário ele vai criar o clima, ele vai trazer aí a sensação emocional que a história vai provocar no leitor, no espectador ou no público. Imaginem uma história como O Senhor dos Anéis sem todo aquele cenário da Terra-média. A gente vai para o filme, né, que o Peter Jackson resolveu transformar a Nova Zelândia na Terra-média. Hoje a gente não consegue mais encarar ou imaginar a Terra-média de outra forma, né, que não seja baseada naqueles cenários paradisíacos belíssimos que a gente viu da Nova Zelândia nos filmes do Peter Jackson. Mas voltando para o contexto do que o cenário simboliza, a gente pode, por exemplo, pensar num cenário sombrio e assustador. Ele vai poder criar um clima de terror, enquanto que um cenário alegre e divertido pode criar um clima de comédia, né? O cenário ele vai ambientar a história, situar a história em um determinado tempo e um determinado espaço, dando a ela uma coerência e uma credibilidade que ela não teria de outra forma. Um cenário histórico, por exemplo, ele pode ambientar esse conto, essa história em uma época passada, enquanto um cenário futurista pode ambientar ela numa época futura, né? E aí a gente pode ter elementos high-tech nessa questão do futuro, ao mesmo tempo que a gente pode ter elementos mais vintage, mais próprios de momentos históricos passados, ou ainda, dependendo da realidade que for criada, a gente pode ter até uma mistura disso aí também. Além de tudo isso, esse elemento ele também pode influenciar as personagens, ou seja, ele pode afetar o comportamento, as emoções, as motivações e as ações dessa personagem dentro do enredo. Então, um cenário hostil, por exemplo, pode influenciar as personagens a serem mais agressivas, enquanto que um cenário mais acolhedor pode influenciar essas personagens a serem mais amigáveis. E isso pode estar explícito também no contexto da história, dependendo de onde esses personagens estiverem, ou o que eles estiverem fazendo.
ou aonde eles pretendem chegar, né? Quais os efeitos que isso vai provocar neles durante essa jornada, né? O cenário ele pode simbolizar ideias, ele pode representar conceitos, valores, temas ou mesmo mensagens da história. Dentro do contexto da comunicação entre autor, leitor e narrador, alguns elementos desse cenário podem trazer informações muito importantes para o contexto do leitor, principalmente quando a gente está tratando de histórias de ficção policial, por exemplo, de romance policial, Agatha Christie, né? Que você pega elementos do cenário, descreve para o leitor como quem não quer nada, como se fosse algo corriqueiro, cotidiano, não tivesse tanta importância, mas no fim da história vai fazer toda a diferença para você identificar o assassino, por exemplo, ou você fazer as descobertas que precisa para solucionar aí o mistério. Por exemplo, num cenário desértico, eu posso ter aí a solidão como símbolo principal. Enquanto no cenário paradisíaco, eu posso ter aí a felicidade. Eu posso simbolizar aí um clima mais ameno para que as pessoas possam se relacionar melhor, né? Ou eu posso vincular isso a questões específicas da história. Indo para o contexto da nossa literatura, um exemplo expressivo dessa questão do cenário é o sertão nordestino. A gente pode citar, por exemplo, como um cenário muito expressivo da nossa literatura, a questão da forma como o sertão nordestino é retratado nas obras literárias, né? Por exemplo, nas obras de Raquel de Queiroz, como 15, que vai trazer o contexto da seca de 1919, ou ainda como a gente tem na obra de João Cabral de Melo Neto, né? Morte e Vida Severina, que vai contar a história de Severino, retirante, que vai para o litoral em busca de melhores condições de vida, mas ele não encontra, né, no caminho pelo sertão nada que lhe dê esperança, né, até que ele chega no fim da sua jornada e vai encontrar novamente essa esperança. A gente tem também Graciliano Ramos com Vidas Secas, que vai tratar da vida daquela família, né, de Fabiano e seus filhos, que sofrem com a seca, a morte, né, pelo descaso público, político também, mas pela questão também da severidade desse cenário, né, que é o sertão nordestino, o sertão pernambucano, no caso. Então, nesse contexto dessas obras, o sertão seria um cenário físico, que vai representar uma região árida e pobre do Brasil, mas também é um cenário que é social, que representa uma cultura rica e diversa, que vai ser, de certa forma, marcada pela violência, pela religiosidade e pelo regionalismo também. Além disso, a gente pode ver ou encarar o sertão como um cenário psicológico, que representaria aí um estado de espírito, uma forma de ver e viver o mundo. Seria aí uma busca pela identidade, pelo sentido da vida, especificamente. O sertão é um cenário que cria um clima de aventura, de mistério, de drama. Ele ambienta a história em um tempo e um espaço específicos. Ele vai influenciar as personagens. Quando a gente pensa, por exemplo, na obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, a gente tem ali o jagunço Reobaldo, né, que ele vai viver entre o amor e o ódio, a fé e a dúvida, o bem e o mal. Ele vai simbolizar ali ideias como a liberdade, como a justiça, como a própria questão da existência das pessoas, naquele contexto de vida dura, né, que é trazida pelo sertão. Voltando agora para o Senhor dos Anéis, né, um cenário também muito expressivo, como a gente já falou hoje aqui, é a Terra-média, porque ela aparece nas obras de Tolkien, né, e ela representa um mundo fantástico, povoado por diversas raças, como os hobbits, os elfos, os anões, os humanos, mas é também um cenário que é social, porque ele também representa uma história, né? Ali tudo tem um contexto, cada raça tem sua história, as línguas têm sua história.
quando a gente pensa que O Senhor dos Anéis é uma obra de inspiração linguística, porque Tolkien cria a história para dar vida às línguas élficas, que ele também vai criando, né, ao longo ali do processo de construção desse universo, a gente tem essa Terra-média como esse cenário social, e ele vai representar ali a história milenar desses povos, dessa terra, desse mundo como um todo, que vai ser repleta de mitos, de lendas, conflitos, vai envolver ali a magia, o poder, o destino. Então, do mesmo jeito que o nosso mundo tem sua história, a Terra-média tem a dela, desde a sua criação. Quando a gente para olhar todo o contexto, toda essa linha do tempo que vai sendo traçada por Tolkien ali para criar, né, esse mundo todo. Além disso, a gente também tem na Terra-média um cenário psicológico, principalmente quando a gente tem ali a representação de uma jornada épica. E aí eu não falo só de Frodo e o Anel, eu falo de tudo, todo o contexto, né? Uma luta eterna entre bem e mal, uma escolha entre a coragem e o medo, a esperança e o desespero. A Terra-média ela é um cenário que cria um clima de fantasia, de aventura e heroísmo, e vai ambientar a história em um tempo e um espaço que são imaginários, que influenciam os personagens, como Frodo, que vai ter a missão de destruir um anel. Mas ela também tem dentro do seu cerne as histórias de outros tantos Frodos, por assim dizer. Outros tantos personagens icônicos de momentos históricos distintos que influenciam as histórias posteriores, que vão ser escritas a partir ali dos seus sacrifícios, de seus heroísmos, né, de suas lutas. E quando a gente também para pensar num anel e no que ele representa, né, aquele mal absoluto, as ideias, né, da questão do poder, né, a gente ainda também tem essa relação direta com o mundo real, causando também aquela questão da verossimilhança que a gente já vinha conversando também. Então a gente pode citar isso como algo que torna esse cenário mais factual, factível, né, mais próximo da realidade. E esses são apenas 2 exemplos, né, de cenários que marcam a literatura. Se a gente for parar para pensar, existem muitos outros. Mas fica a pergunta, né? O que todos esses cenários têm em comum? Eles têm uma verossimilhança, ou seja, uma aparência de verdade, uma coerência que vai ser interna, uma consistência lógica. E aí a gente tem que lembrar, né, do conceito de verossimilhança, que é o que faz com que o leitor, o espectador, o público aceite o cenário como possível, mesmo que ele seja diferente da realidade, totalmente ou parcialmente, né? Mas mesmo os cenários mais mirabolantes possíveis sempre terão um pezinho ali na realidade, porque a verossimilhança ela precisa disso. A gente precisa desse pé no real para estabelecer uma conexão, né? E a própria verossimilhança ela pode existir de diferentes formas, dependendo do grau de semelhança entre o cenário e a nossa realidade. Quando a gente pensa ali nos tipos mais comuns de verossimilhança, a gente tem o realista, né, o fantástico e o híbrido. O cenário realista seria então aquele que se baseia na realidade, que reproduz fielmente os aspectos físicos, sociais e psicológicos de um determinado tempo e espaço. O cenário fantástico é aquele que se baseia na imaginação, porque ele vai criar um mundo novo, ele vai criar um mundo diferente, maravilhoso, que desafia então aí as leis da natureza e da lógica. E o cenário híbrido é aquele que se baseia numa mistura de realidade e imaginação. Ele combina ali os elementos conhecidos e desconhecidos e vai criar um contraste entre o que a gente entende como normal e o que a gente entende como anormal. Por exemplo, um exemplo de cenário bem realista é o Rio de Janeiro do século XIX, que vai aparecer lá em Dom Casmurro de Machado. Esse cenário ele retrata fielmente a sociedade carioca da época, os seus costumes, as classes sociais, as suas instituições, suas contradições.
Essa é, inclusive, uma das características da obra de Machado de Assis, que fazia críticas profundas a essa sociedade, essa alta sociedade da época que ele viveu no Rio de Janeiro. Então, esse cenário é o pano de fundo para as histórias de amor, de ciúme, de traição, da questão da ironia propriamente dita, do final da história estar em aberto, né, que envolve essas personagens de Machado em Dom Casmurro, mas não apenas em Dom Casmurro, né? Um exemplo de cenário muito mais fantástico e fora da realidade, né, ou quase fora dessa realidade, é o País das Maravilhas, que vai aparecer lá na obra Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll. Inclusive, tem episódio sobre Alice aqui no podcast, que a gente teve como convidada a Bel Correia, que falou sobre o trabalho que ela fez na pós-graduação sobre essa obra. Então, se você quiser conferir, vai lá na playlist e dá uma olhada na primeira temporada ali do Teoria Literária sobre Alice no País das Maravilhas. Mas voltando ao contexto do cenário, o cenário do País das Maravilhas, ele vai criar um mundo novo. E é um mundo que é diferente de tudo que a gente possa pensar. Mesmo que ele tenha elementos do contexto do real, é um mundo que muitas vezes nos parece maluco, louco, né? Tanto que a gente tem lá o chapeleiro louco, mas será que ele é louco, né? Fica essa pergunta. Lá tudo é possível, as coisas não fazem sentido, a lógica é subvertida, mas ao mesmo tempo é um lugar que a gente consegue se ver, consegue entender e consegue imaginar. Ele vai ser o palco para as aventuras, as surpresas, as loucuras, né, que vão envolver ali a personagem de Alice. Mas e o cenário híbrido? Bom, quando a gente pensa num contexto de híbrido, a gente vai lembrar dessa mistura. E a gente pode pensar, por exemplo, no mundo pós-apocalíptico que aparece na obra A Estrada, de Cormac McCarthy. Esse cenário ele combina os elementos conhecidos e desconhecidos, como, por exemplo, as ruínas da civilização destruída e as ameaças de uma natureza que vai ser bastante hostil. Esse cenário ele vai criar justamente aquele contraste entre o que é normal e o que é anormal, né? E vai trazer as dualidades, esperança e desespero, por exemplo, que vão envolver essas personagens do enredo. Mas e aí? Como é que a gente faz para criar um cenário que possa ser tido como verossímil, criativo? Como evitar os clichês, né, e as incoerências? Porque quando a gente pensa na criação de mundos distintos, né, a gente pode cair nas incongruências, nas incoerências, né? É difícil você manter uma sequência, mesmo que você tenha o plano lá, tudo bonitinho, traçado, né, para escrever. A gente às vezes se empolga demais com a história, ou então você muda o nome de alguém e acaba esquecendo disso depois, né? Acontece muito no processo de escrita. Então, como a gente evita esses clichês e incoerências? Ou ainda, como é que a gente pode impressionar e encantar o leitor, né, dentro do contexto da obra? Porque outra coisa que a gente precisa pensar na hora que está escrevendo é em quem vai ler essa história, né? Então, como é que essa pessoa vai ler? Lembrando que quando a gente faz o uso dessa linguagem, que a gente vai criando esse texto, a gente também tem que conduzir o leitor dentro dessa leitura, né? Então, como a gente conquista esse espectador? Como é que a gente impressiona ele, né? E aí uma forma de fazer isso é por meio dos outros elementos da narrativa, que são também tão importantes quanto o cenário. E é desses elementos que a gente vai falar agora, mais especificamente do narrador, porque é ele que vai fazer essa diferença no fim das contas, porque ele vai contar essa história. Mas então vamos lá, vamos para o próximo bloco, que aí eu vou tentar responder essas perguntas e você continue por aí, sintonizado, ligado no Teoria Literária, continua aqui comigo, bora lá!
Mas e aí, galera? Quem é que conta as histórias que lemos? Como ele conta essas histórias? E qual é o seu papel na narrativa de fato? Essas são as perguntas que eu vou responder nesse bloco, falando sobre esse último elemento da narrativa que a gente propôs comentar aqui hoje, que é o narrador. O narrador, que é o que está mais próximo de nós, leitores. Então, o narrador, o conceito do que é o narrador seria a voz que conta a história. E aí ele pode ser o próprio autor ou pode ser também uma criação ficcional, mesmo que narradores e autores não sejam a mesma pessoa no contexto da história. Isso tem que ficar claro também para você que está me ouvindo agora. Narrador e autor não são a mesma pessoa. A gente às vezes imagina a história quando vai escrever, mas ela vai tomando rumos diferentes e o narrador ele só nos diz o que está acontecendo ou o que as personagens estão pensando, mas a história por si só ela vai seguir o fluxo do narrador, independente às vezes do que você imaginou para ela ou do que você queria fazer com ela. Tem esse ponto. Então fica aí, pensando sobre isso também. Então, o narrador, ele é o que nos faz conhecer os fatos, os personagens, os cenários, os conflitos, as emoções da história em si. E é o narrador também que nos faz participar, interagir, questionar e interpretar essa história. A gente conhece a história pelo ponto de vista dele, pela ótica dele, tá certo? E aí o narrador existe também de formas diferentes, como eu já falei, ele pode ser do ponto de vista do autor, lá na terceira pessoa, mas ele também pode ser do ponto de vista de uma personagem dentro da história. E isso aí é o que vai tornar a história, às vezes, mais próxima ou mais distante do leitor. Mas é no contexto do narrador que a gente consegue se aproximar dessa história. Então, ele pode ser classificado quanto à presença e quanto à perspectiva, tá certo? Primeiro, quanto à presença, o narrador ele vai ser um personagem, ele pode ser, na verdade, um personagem ou um observador. Quanto à perspectiva, ele pode ser onisciente ou limitado, tá certo? Essas classificações também vão depender da posição e do conhecimento que esse narrador vai ter em relação à história. Quando a gente fala do narrador personagem, ele vai ser aquele que participa da história. Ele narra em primeira pessoa, ele vai usar o pronome eu especificamente no contexto do enredo. Já o narrador observador, ele vai ser justamente aquele que não participa da história. Ele vai narrar tudo em terceira pessoa e ele vai usar os pronomes ele ou ela, tá certo? O narrador onisciente, vai ser aquele que sabe tudo sobre a história. Ele tem acesso aos pensamentos, aos sentimentos e intenções das personagens e ele pode antecipar ou retroceder os acontecimentos, tá certo? Como ele já sabe tudo, ele já tem o panorama inteiro, ele sabe início, meio e fim, ele pode inclusive fazer essa antecipação aí dos acontecimentos. Narrador limitado já seria aquele que sabe pouco ou nada sobre a história, que só narra o que ele vê, ouve ou deduz, que segue essa ordem cronológica dos acontecimentos e pronto. Ele só consegue te dizer o que está acontecendo naquele momento. Ele é o narrador que só observa, por isso o nome, tá certo? Então, um exemplo de narrador personagem dentro do contexto das obras que a gente já discutiu no episódio de hoje é o próprio Bento, Bento Santiago, de Dom Casmurro. Ele conta a sua história de amor e ciúme com Capitu desde a infância, desde o momento em que ele se apaixona por Capitu na infância até a velhice. E esse narrador ele tem uma visão subjetiva e, atenção, parcial dos fatos, porque ele relata de acordo com a sua memória, a sua interpretação e a sua emoção. Esse é um dos motivos, por exemplo, que deixam em aberto a história no fim. Será que Capitu traiu Bento? Será que Capitu não traiu Bento? O que é que você acha? O que é que você diz? Eu já falei o que eu penso a respeito dessa pergunta.
né? É um narrador que a gente não pode confiar 100%, porque a gente está vendo tudo do ponto de vista dele. Se o que ele está dizendo é verdade ou não, é outro mérito, mas ele pode estar mentindo, né? É aquela história, você só consegue ouvir um lado da versão dos fatos. E o outro, como é que fica nesse contexto, né? É um narrador que a gente pode desconfiar. Mas esse narrador, ele tem uma função, um fator importante, porque ele está ali, no enredo. Então ele dialoga com o leitor, ele faz perguntas, ele faz comentários, ele é irônico, ele envolve e desafia o leitor a participar da história. Ele está muito próximo das personagens, mas ao mesmo tempo ele está muito próximo do leitor, né? Ele conversa como se a história conversasse com você. E esse é um diferencial muito grande, porque nenhum outro narrador consegue se aproximar tanto assim da história. Quando a gente pensa num exemplo de narrador observador, a gente vai ter o narrador de O Senhor dos Anéis, que ele não faz parte do contexto da história, mas ele acompanha, né? Ele acompanha e descreve tudo que vai acontecer ali no enredo. Esse narrador ele vai ter uma visão objetiva e imparcial dos fatos, ele não faz juízo de valor. Ele não vai te dizer que uma coisa é boa apenas ou ruim apenas. Ele vai contar o que ele está vendo, o que ele está observando e ponto. Ele nos relata de forma clara, direta e neutra. Esse é um dos pontos do narrador observador. E esse narrador ele também se dirige ao leitor, mas de forma mais discreta e educada do que o narrador personagem, fazendo introduções, ele faz explicações, digressões, ele orienta, né, e informa o leitor sobre a história de certo modo. Um outro exemplo de narrador observador que a gente pode citar aqui é o que vai narrar o romance 1984, do George Orwell. Ele não faz parte da história, mas apenas acompanha e critica, né? Vai fazendo ali uma crítica direta aos acontecimentos. Esse narrador ele tem uma visão mais objetiva e irônica dos fatos, porque ele vai relatar eles de forma detalhada, sarcástica e pessimista, mas sempre neutra. De certa forma, ele não vai te obrigar a pensar de determinada forma, mas ele é sarcástico, ele é pessimista no enredo. Ele também se dirige ao leitor, mas de forma mais sutil, de forma mais indireta, fazendo comparações, ele faz denúncias, ele faz advertências a você, né, que vão colocar em questão e vão também chocar o leitor sobre a história. No entanto, como a gente já falou, há outra forma de classificar aí os narradores, e agora em relação à perspectiva deles sobre a história. E aí, nesse contexto, a gente vai ter o narrador onisciente. E um exemplo desse tipo de narrador é o que vai contar o romance, né, Crime e Castigo, de Dostoiévski. Ele sabe tudo sobre a história, ele penetra na mente e no coração das personagens, ele antecipa e retrocede os acontecimentos. Ele tem aí uma visão ampla e profunda dos fatos, porque ele relata tudo isso de forma analítica, psicológica e moral, que é bem diferente daquela forma irônica e sarcástica que o narrador de 1984 vai tratar. É tanto que esse narrador, ele é o que possibilita uma das técnicas narrativas mais impressionantes de todos os tempos, que é o fluxo de consciência. É como se você tivesse dentro da própria história uma mistura de narradores. Você tem a abertura da mente dessas personagens de uma forma que não é possível com nenhum outro narrador, né? Principalmente porque ele vai trazer alguns elementos que só poderiam ser ditos por esses personagens, mas como a gente tem um narrador em terceira pessoa, isso seria impossível se ele fosse só observador. Então, esse narrador, ele também julga e condena as personagens, ele faz observações, avaliações, intervenções na história e expressam sua opinião e a sua ideologia sobre a história. Então, ele é capaz de influenciar o leitor a pensar de determinada forma sobre essa história.
Então é um tipo de narrador que é usado em histórias mais intimistas, mais intrusivas. Clarice tem essa característica, né? Muita gente não gosta da obra de Clarice Lispector justamente por essa questão do intimismo, porque ela nos força a lidar com questões psicológicas, mentais, né, e sentimentos muito profundos. Então, de certa forma, isso faz com que algumas pessoas não consigam entender de cara a obra de Clarice. Mas sobre Clarice, a gente também tem um episódio inteiro de 2 horas com Miriam e Aline. Então, se você quiser saber mais, o nosso primeiro episódio da primeira temporada é sobre Clarice Lispector. Vai lá na sua playlist, dá o play e escuta ele também, beleza? Quando a gente pensa num tipo de narrador limitado, que seria aí a outra classificação com relação à perspectiva do narrador, a gente pode citar o que narra o romance O Apanhador no Campo de Centeio, de J.D. Salinger. Ele sabe pouco ou nada sobre a história, ele só narra aquilo que vê ou o que ele deduz a partir dos acontecimentos, tá certo? E ele sempre vai seguir uma ordem cronológica desses acontecimentos. Ele não consegue subverter essa ordem. Ele não consegue misturar os fatos e dar pra gente e deixar que a gente, na verdade, faça essa montagem dessa sequência da história. Então a gente vai saber exatamente o que está acontecendo, como está acontecendo do ponto de vista dele, daqueles acontecimentos, seguindo essa ordem cronológica. Esse narrador ele tem uma visão restrita e bem superficial dos fatos, porque ele vai relatar tudo de uma forma simples, até coloquial e muitas vezes ingênua, porque ele não se posiciona diretamente sobre o que está acontecendo. Tá? Ele também se isenta e se distancia das personagens propositalmente. Então ele faz descrições, narrações, diálogos que mostram aí diretamente a sua alienação e a sua indiferença sobre a história. Ele não faz juízo de valor, ele não vai te forçar a encarar a história de uma forma específica, ele não traz o fluxo de consciência, ele não é irônico, ele só nos conta os fatos, como se ele fosse um observador à parte. E como se aquilo ali não fizesse a mínima diferença na vida dele. Ele só está contando o que ele viu. Ele é totalmente imparcial. Esses são alguns exemplos, né, de narradores quanto à sua perspectiva e a sua, né, posição dentro da história. Mas ainda fica a pergunta, como é que eu faço para escolher o tipo de narrador mais adequado para a história? Ou então, como definir, né, qual é o ponto de vista, o tom, a voz e o estilo do narrador? Ou ainda, eu posso perguntar, né? Eu posso ficar me perguntando como fazer com que o narrador seja confiável, interessante e envolvente para o leitor. As respostas para essas perguntas é que, bom, isso pode ser feito de várias formas, né? Por exemplo, o tipo de discurso do narrador. Qual é o tipo de discurso que você vai usar nesse contexto? É o discurso direto? É o discurso indireto? Ou é o discurso indireto livre? Isso também vai influenciar nessa relação narrador-leitor. O discurso direto vai ser aquele que tem o narrador que reproduz a fala da personagem exatamente como ela foi dita, usando as aspas, travessão ou 2 pontos. Ele só faz isso, tá? Quando eu vou para o discurso indireto, eu tenho um discurso em que o narrador transmite a fala da personagem com suas próprias palavras, então isso já muda um pouco o contexto, usando conjunções, pronomes e verbos especificamente. E o discurso indireto livre vai ser aquele em que o narrador vai misturar a fala da personagem com a sua, sem usar nenhum sinal de pontuação ou de transição. Então fica mais complicado de você identificar quem é que está falando, se é o narrador ou se é a personagem. E essa é uma das características daquilo que a gente chama de fluxo de consciência, esse uso desse discurso indireto livre. Então, a gente pode ter aí um discurso mais direto no contexto daquele narrador limitado, observador, que só conta o que vê. No contexto do narrador onisciente, a gente vai para um discurso mais indireto livre da história,
embora a gente também faça uso das falas das personagens tal e qual elas falaram, tá certo? Mas ao mesmo tempo a gente tem um discurso indireto quando a gente vai para um narrador personagem, porque ele vai nos dizer o que os outros disseram do ponto de vista dele. Lembram dessa questão? Então, meio que a definição do narrador define, de certa forma, qual vai ser o tipo de discurso a ser usado na obra, tá certo? Para citar um exemplo de um discurso direto, é o que a gente tem, por exemplo, em O Senhor dos Anéis, né, em que as falas das personagens são ditas tal e qual elas falaram no enredo inteiro. Você não tem ali pontuações específicas, você ali não tem um fluxo de consciência, você não tem, né, a indireta que vai trazer o discurso indireto comum, porque você não tem um personagem narrando a história. Você tem um narrador que vai contar os fatos do ponto de vista dele, um narrador observador, né? Quando eu penso num discurso mais indireto, eu posso pensar no que ocorre com Dom Casmurro, né? Que é um romance narrado em primeira pessoa, e aí a gente tem a figura de Bentinho, que conta tudo que foi dito do ponto de vista dele. Então você tem ali as falas de Capitu, por exemplo, todas elas sendo ditas por Bento, né, de acordo com o que ele ouviu, de acordo com o que ele entendeu do que Capitu disse. E às vezes a gente nem sabe se foi Capitu que disse realmente aquilo, se ela falou daquela forma, se foi com aquela mensagem que ele entendeu. A gente só tem a ideia de Bentinho nesse contexto. Já em Crime e Castigo, nós vamos ter essa mistura de narradores. No caso, a gente vai ter ali um discurso indireto livre. Vamos ter muitas vezes a pontuação de falas, sim, né? Porque o narrador onisciente ele também observa e conta, mas ao mesmo tempo a gente tem esse conflito interno de Raskolnikov sendo exposto para a gente o tempo inteiro. Desse ponto de vista moral, social, né? A questão da moralidade dentro do contexto de Crime e Castigo, ela é trazida à tona o tempo inteiro, porque Raskolnikov está ali dividido entre o crime que ele comete e a necessidade dessa punição para o crime que ele cometeu. No primeiro momento ele acha que vai escapar ileso, livre, né, do assassinato, mas ao mesmo tempo ele vai se colocando em situações que o denunciam, porque ele mesmo acredita lá em seu íntimo que ele merece ser punido, que ele sabe que o que ele fez foi errado. Apesar da necessidade que ele tinha, aquilo ali foi errado. Ele matou, ele tirou uma vida. Então a gente tem essa dualidade, né, da impunidade de escapar impune e ao mesmo tempo da necessidade de uma punição sendo tratadas o tempo inteiro no contexto da obra. Então a gente tem o fluxo de consciência e a gente também tem, né, a questão desse discurso indireto livre no contexto do enredo. E chegamos ao final desse episódio do Teoria Literária, o podcast que explora os conceitos e as técnicas da arte de contar histórias. Eu sou Raul, né, seu anfitrião nessa jornada pelos elementos da narrativa, e hoje a gente falou sobre essa estrutura da narrativa literária. Vimos aí que a narrativa é um dos gêneros mais antigos e mais populares da literatura. Ela está presente ali em diversas formas de mídia, como o romance, o conto, a novela, o cinema.
A gente viu também que a narrativa ela se organiza em 4 elementos, né? Na verdade, a gente pode dizer até que em 5, porque a gente pode citar o tempo aí como um 5º elemento dessa narrativa, mas a gente vai falar sobre isso em um próximo momento, tá certo? Então, a gente tem a trama, os personagens, o cenário e o enredo. Nós vimos ainda como cada um desses elementos funciona, quais são as suas características e os tipos, né, e as suas funções no contexto da construção da história. Eu analisei aqui com vocês exemplos de obras clássicas e contemporâneas da literatura mundial que vão ilustrar justamente esses diferentes aspectos dessa estrutura da narrativa. E também dei várias dicas e técnicas aqui para quem quer criar histórias envolventes e significativas, usando aí sua criatividade, sua originalidade e, é claro, sempre pensando no conceito de verossimilhança, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham aprendido algo novo, tá? E que vocês também tenham se inspirado para criar suas próprias histórias. E se quiserem se aprofundar mais no tema, eu sugiro agora algumas leituras complementares, que foram fontes que eu usei para elaborar esse episódio e também são livros que eu também já li quando eu penso na questão da minha produção escrita também. Então vocês podem acessar essas obras pelos links que vão estar na descrição do podcast. E se vocês também tiverem outras sugestões de leitura, por favor, compartilha aqui com a gente, tá? Coloca nos comentários, deixa lá nas redes sociais do podcast, tanto no Instagram, @teolitera, né, quanto nas nossas outras redes, onde a gente pode também interagir, beleza? Eu agradeço a todos aí pela audiência, pelo apoio ao nosso podcast e convido também vocês a deixarem seus comentários, as suas sugestões e críticas, além dos elogios nas nossas redes, ou a enviar e-mails para teoria.literacast@gmail.com. Repetindo, teoria.literacast@gmail.com, nosso e-mail do Teoria Literária. Deixa lá seus comentários, suas críticas, suas sugestões para os próximos episódios. Isso é algo que ajuda muito, gente, a trazer pautas novas e diversificadas para vocês dentro daquilo que vocês querem saber sobre o contexto da literatura, da teoria literária, dos livros e por aí vai. E com isso, eu me despeço de vossas mercês, esperando que vocês tenham se divertido e também se informado com o nosso podcast. Desejo a todos leituras incríveis ao longo da semana. Até o próximo episódio do Teoria Literária, o podcast que explora os conceitos e as técnicas da arte de contar histórias. Um abraço e até mais! Esse podcast foi gravado pelo Mundi Ex Libris Studio, com roteiro, edição, gravação e direção de Raul GM Silva. Links na descrição.